Olá pessoal, estamos de volta no canal para nossa continuação no estudo das matrizes. Hoje nós vamos dar o enfoque no restante das matrizes especiais. Nós paramos na última aula na matriz quadrada, destacamos a questão das diagonais principal e secundária. Vimos como é que identifica cada um dos seus elementos, respectivos elementos. Hoje nós vamos dar continuidade com a matriz chamada matriz diagonal. O que vem ser de fato uma matriz diagonal? Uma matriz ela é denominada diagonal, né? Uma matriz denominada diagonal, quando ela é uma matriz quadrada, obrigatoriamente ela tem que ser uma matriz quadrada, onde todos os seus elementos que não pertencem, né? Que não pertencem à diagonal principal, são iguais a zero. O que quer dizer isto? Quer dizer que se você tiver uma matriz, vamos pegar o nosso primeiro exemplo, vou pegar aqui uma matriz quadrada ordem 2 por 2, ou de ordem 2, e veja que para ela ser uma matriz diagonal é necessário que ela seja uma matriz quadrada, ordem 2 por 2, no caso do nosso primeiro exemplo. Observe o que ele fala na definição, que os elementos que não estão na diagonal principal, todos eles são iguais a zero. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou escrever os elementos da diagonal principal. Vamos imaginar aqui o número 5 e o número 10, né? 5 e 10. E se você observar agora, o que diz na definição é que os demais elementos têm que ser iguais a zero, né? Então, nesse caso, veja que uma matriz é chamada de matriz diagonal quando todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, veja que aqui nós temos a diagonal principal, diagonal DP. Veja que todos os elementos que estão fora dessa diagonal, eles são iguais a zero. Por isso que ela é denominada de matriz diagonal. Vamos ver um exemplo com a matriz quadrada de ordem 3. Uma matriz A 3 por 3. Vamos ver como é que se representa essa matriz. Veja que, como ela é 3 por 3, vamos ter, por exemplo, 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 e 7. Veja que todos os elementos que estão na diagonal principal, nenhum deles é igual a zero. Ou pode ser que seja igual a zero. Só que os elementos que nós temos aqui não podemos ter elementos zerados. Todos os outros elementos, nesse caso, são iguais a zero, aqueles que estão fora da diagonal principal. Esse tipo de matriz é chamada de matriz diagonal. Continuando, vamos ver o que é uma matriz identidade. É a matriz diagonal que representa todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. Então, ela é uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada é uma matriz diagonal, só que agora os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. A matriz identidade ela tem uma representação diferente. Ela é uma matriz dela, como é a ordem dela, é uma matriz quadrada de ordem n, então ela é representada como sendo IN. Então, um exemplo, se eu pedir a matriz I2, a matriz identidade de ordem 2, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, e os demais elementos são iguais a quê? A 0, não esqueçam disto. Se eu pedir a matriz I3, matriz identidade quadrada de ordem 3, né? 3 por 3. Veja, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Todos eles da diagonal principal I2 igual a 1. Da diagonal principal da I3 igual a 1. Então, matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, recebe o nome de matriz identidade. Ou ela pode ser I2, pode ser I3, pode ser I4, pode ser I5 e pode ser qualquer ordem IN, no caso, né? Na nossa matriz de ordem N. A ordem aqui, no caso, indica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Isso aqui é denominado matriz de identidade. Observação importante sobre a matriz de identidade. Por que tem essa observação importante? Porque quando estivermos estudando mais à frente as matrizes inversas, nós vamos observar que é importantíssimo termos aprendido sobre a matriz identidade. Então, para uma matriz identidade IN,
Veja que ela tem aqui a matriz A e J, onde você tem, lembrando lá da teoria inicial, esse I indica a linha e esse J indica a coluna que o elemento se encontra. Veja que a ordem dela, lá no caso, ordem M por N, veja que aqui no caso, tanto as linhas como as colunas são iguais, matriz quadrada de diagonal, identidade de ordem N. Então, cada elemento A e J dessa matriz é igual a 1, onde o I for igual ao J. E ele é igual a 0, onde o I for diferente do J. Vamos ver uma representação disto, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma matriz de identidade qualquer, vamos pegar uma matriz I2, e eu represento os seus elementos, onde eu tenho ela aqui no caso sendo a A11, aqui seria o A12, aqui seria o A21, desculpa, A21 e aqui o A22. Então, como é que fica essa matriz de identidade de ordem 2? Veja que onde os índices forem iguais, no caso da matriz de identidade IN, veja, onde o I for igual ao J, você vai escrever 1. Onde o I é igual ao J? A11 e A22. Então, aqui é 1. E onde o I for diferente do J, ou seja, o I é 1 e o J é 2. O I é 2 e o J é 1. Você vai escrever o quê? Você vai escrever 0. Esta aqui é a forma de representação geral de uma matriz identidade. O que é de fato uma matriz transposta? O que vem ser uma matriz transposta? Dado uma matriz A qualquer, chamamos de transposta de A matriz A trocando-se. O que seria essa matriz A, onde nós vamos trocar o quê? Trocamos ordenadamente suas linhas por colunas e indicamos ela por A elevado a T. Matriz A elevado a T, quando eu tiver a matriz A e colocar um Tzinho aqui em cima, eu estou me referindo à transposta dessa matriz. Matriz transposta. Ou seja, se ela é uma matriz de ordem M por N, o que diz aqui? Ordenadamente você vai trocar. A transposta ela vai ficar N por M. Há uma troca entre o número de linhas e o número de colunas. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos ver um exemplo de matriz transposta. Não necessariamente ela tem que ser quadrada. Veja que na definição não fala que ela é uma matriz quadrada. Vamos pegar uma matriz A normal, formada pelo 4, 1, 2, 7, 5 e 0. A ordem dessa matriz A, ela tem duas linhas e quantas colunas? 3 colunas. Então ela é 2 por 3. Como é que eu vou fazer agora para escrever a sua transposta? A transposta dessa matriz é representada por A elevado a T. O que quer dizer isto, professor? Esta linha 4, 2, 5 vai virar uma coluna. 4, 2, 5. Esta linha 1, 7, 0 vai virar uma coluna. 1, 7, 0. Aí você observa que a ordem da matriz transposta, que é antes, a matriz original ela era 2 por 3, agora veja que ela tem 1, 2, 3. Ela tem 3 linhas e quantas colunas? 1, 2. Então veja que há mudança de ordem. Antes ela era 2 por 3, agora ela ficou 3 por 2. Vamos ver um outro exemplo de matriz transposta. Se eu tiver a matriz M, por exemplo, igual. Vamos lá para a matriz M igual 3 menos 1 e 4, 6, 1 e 8. Veja a ordem dessa matriz. Essa matriz M, a ordem dela é o quê? Tem quantas linhas? Ela tem 3 linhas. 3 e quantas colunas? 2 colunas. 3 por 2. Como representaremos, né? Como é que vai ficar a representação da matriz transposta dessa matriz M, chamada de M elevado a T? O que é linha vira o que? Vira coluna. Não esqueçam disto, por favor, quando se estiver referindo à matriz o que? Matriz transposta. Então vai ficar assim a nossa transposta. A nossa linha 3, 6, ela vai virar coluna 3, 6. A nossa linha menos 1 e 1, ela vai virar coluna menos 1 e 1.
A nossa linha 4 e 8 vai virar a coluna 4 e 8. Veja que agora a ordem dessa matriz, a ordem dela da matriz transposta, veja que ela tem o quê? Tem duas linhas e quantas colunas? 3, então ela é uma matriz 2 por 3. Veja o que aconteceu com a ordem. Antes ela era uma matriz normal, uma matriz 3 por 2, e agora ela virou uma transposta 2 por 3. Elementos da linha vira coluna e elementos da coluna vira linha, logicamente, pela ordem da matriz. Então, de modo geral, eu posso representar uma matriz qualquer X, se ela tiver uma matriz M por N. Quando eu fizer a transposta dela, quando eu fizer aqui a transposta dessa matriz, x elevado a t, a ordem dessa matriz muda. Ela vai ficar a matriz N por M. Não esqueçam disto na hora de representar uma matriz. A ordem dela é a matriz M por N e ela vai se transformar numa matriz N por M. Agora vamos de fato ver o que é a escrita de uma matriz. Lembre-se lá na aula inicial que eu falei que aqueles elementos que eu colocava na matriz eram elementos aleatórios. Agora nós vamos encontrar cada elemento daquela matriz ou de determinada matriz, dependendo da referência da nossa matriz, de acordo com a sua expressão ou sua expressão algébrica definida em cada item. Primeira coisa que nós temos que observar na escrita de uma matriz. Observar a ordem da matriz. Primeiro tópico, observar a ordem da matriz. Segundo tópico que nós temos que fazer, escrever os elementos genéricos da matriz, de acordo com a ordem que essa matriz tem. E eu vou ter um exemplo, uma matriz 2 por 3, onde cada elemento A e J, uma matriz 2 por 3. Então, primeiro tópico, a minha matriz aqui, ela é 2 por 3. O que quer dizer isto? Ela tem duas linhas, não esqueçam disto de fazer primeiro. Duas linhas e o que? 3 colunas. Então a primeira coisa é identificar a ordem. Duas linhas e 3 colunas, 2 por 3. Vamos agora para os seus elementos genéricos. Como, professor, que elementos genéricos são esses? Veja que a nossa matriz ela é formada por duas linhas, 3 colunas. Eu vou dar uma dicasinha aqui importantíssima sobre a escrita de matriz. Como ela é formada por duas linhas, você escreve primeira linha, segunda linha. Como ela é formada por 3 colunas, você escreve primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. O que você vai fazer? Escreve-se duas linhas e escreve-se as colunas. Vamos escrever essas colunas. Coluna número 1, coluna número 2, coluna número 3. Veja que o encontro das linhas com as colunas formam quantos elementos essa matriz vai ter. Essa matriz ela vai ter, observe que ela tem duas linhas, no caso número de elementos vai ser igual a quanto? Se ela tem duas linhas e 3 colunas, então ela vai ter 2 vezes 3 elementos e ela vai ter 6 elementos essa matriz na hora da sua escrita. E de fato, se você observar, ela tem 6 elementos. Veja, aqui a representação. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos. Agora, o que eu vou fazer? Que elemento é este que fica nessa posição da matriz? É o que nós vamos fazer aqui no nosso item 2. A nossa matriz genérica, né? De acordo com os elementos que ela representa. Como ela tem duas linhas e 3 colunas, esse primeiro elementozinho aqui vai ficar onde aqui, né? Que elemento seria este? Veja que eu primeiro pego a linha e depois a coluna. Então aqui, como a matriz é a matriz A e J, então aqui é o elemento A11, A1, 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Esse elemento, quem seria esse? Quem será esse elemento? Esse elemento é primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Esse elemento, o terceiro elemento dessa linha, terceiro elemento aqui dessa linha. Veja que eu tenho aqui o elemento que está na primeira linha, só que na terceira coluna. Então, veja que aqui eu escrevi a minha primeira linha dessa matriz. Vou agora para a minha segunda linha, que são esses elementos aqui. Que elemento é esse? É o A2, 1. Segunda linha e primeira coluna. Então, aqui é o A21.
Que elemento é este? É o elemento que? É o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. É o A22. E o último elemento aqui é o que está na segunda linha e está na terceira coluna. É o A23. Muito bem. Após escrevermos isso, o que nós vamos fazer? Vamos encontrar cada elemento dessa matriz. Baseado em quê, professor? Baseado na sua expressão matemática A e J, 3 vezes o I menos o J. Então vamos lá, vamos escrever cada elemento dessa nossa matriz representativa aqui no caso. Veja que aqui eu tenho a matriz A que eu escrevi há pouco, que seria o elemento A11, aqui é o A12, aqui é o A13, é a representação que nós fizemos no item 2, aqui é o A21, aqui é o A22, aqui o A23. E a nossa lei de formação, que nós chamamos, chamado lei de formação, vai ficar como? Veja que lá nós temos A e J igual a 3 vezes o I menos o J. A lei de formação que nós temos é esta. O que eu vou fazer agora? Vou escrever cada elemento dela. Como, professor? Vamos lá devagarinho aqui para a gente entender melhor o procedimento. Vamos pegar o nosso primeiro elemento, é o A11. Então, o nosso primeiro elemento é o A11. Quem é o I dessa... Observe que o I e aqui é o J. O I aqui no caso é 1 e o J é 1. Então, no lugar desse I você vai colocar 1, então ficaria 3 vezes 1. No lugar desse J você vai colocar o quê? Também 1, que no caso ele é 1. Então, no caso, primeiro multiplicamos, 3 vezes 1 dá 3. E subtraímos de 1. 3 menos 1 nós vamos encontrar 2. Segundo elemento, o A12, o A12. No caso, nós temos 3 vezes o I. Quem é o nosso I? O nosso I continua sendo 1, menos o J. O J, no caso aqui, o nosso J, ele está sendo quem aqui? Ó, o J sendo 2. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 2, isso aqui vai ser igual a 1. Vamos para o nosso terceiro elemento. Deu para pegar já, né? Então, A13 seria 3 vezes o I, que é 1, menos o J, que no caso é 3. Não esqueçam disto. O I e o J. Aqui é I e aqui é J. Aqui é I e aqui é J. I e J. 3 vezes 1 aqui vai dar 3. Menos 3 aqui vai dar o quê? Vai dar 0. Então, o que nós vamos observar sobre a nossa matriz A? Eu já tenho ela aqui como sendo quem? Veja, esse elemento eu já sei que o valor dele é quanto? 2. Esse elemento A12 eu sei que o valor dele é quanto? 1. E o A13, o valor que nós encontramos foi quanto? Foi o valor 0. Então, veja que eu já encontrei os elementos da minha primeira linha. Vamos agora para os elementos da minha segunda linha, que no caso vai ser, nós temos aqui qual seriam os elementos da nossa segunda linha? O A21, o A22 e o A23. Veja agora o que nós vamos fazer. O I, no caso, agora mudou. Veja que o I agora é 2, então ficaria 3 vezes 2, menos o J. O J, no caso, aqui é 1. Então, 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. Primeiro multiplicamos. Menos 1, que aqui vai dar o quê? Vai dar 5. 3 vezes o I. O I nosso é 2. 3 vezes 2 menos o J. O J aqui no caso igual a 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2 igual a 4. 3 vezes o nosso I. O I continua sendo 2. E o J quanto? O J 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 3, nós vamos encontrar 3. Então, professor, quer dizer que esse elemento A21, nós encontramos quanto para ele? Nós encontramos 5. Então, aqui na nossa matriz, nós vamos colocar 5. O elemento A22, nós encontramos que valor, professor? Nós encontramos para o A22, nós encontramos 4. Então, aqui nós vamos ter 4, o elemento 4. E o último elemento que nós encontramos, que foi o A23, o nosso A23 aqui no caso, nós encontramos o número que? O número 3. Então veja que eu acabei de escrever, nós acabamos de escrever a matriz A de acordo com essa lei. Qual lei, professor? Onde cada elemento dessa matriz é escrito pegando 3, multiplicando I e subtraindo o J. E veja a ordem dessa matriz. A ordem dessa matriz, ela tem o quê? Ela tem 2 linhas, ó, 2 linhas. E quantas colunas, professor? 1, 2,
3 colunas, é uma matriz 2 por 3. Então veja que a nossa aula de hoje foi basicamente concluirmos a questão das classificação das matrizes especiais e aprendemos a escrever um exemplozinho sobre escrita de matriz, como encontrar os elementos de uma matriz de acordo com a sua definição, no caso aqui, uma matriz A e J, só um instante, a matriz, a ordem dela aqui no caso é a matriz, nós temos a matriz A, 2 por 3, cada elemento dela é denominado genericamente como A e J, é escrito com que fórmula? Escrito com esta fórmula, onde você vai ter cada elemento A e J sendo 3 vezes o I menos J. Aí você me pergunta, tem outras fórmulas? Tem várias fórmulas. Não se esqueça de se inscrever no canal, para o nosso canal crescer cada vez mais e teremos aulas cada vez melhor.